Mas a gente conheceu o drone, começamos a estudar, é muito mais barato, não precisa adequar a roça. E a gente só tinha medo de ele não ser eficiente, mas aí a gente conseguiu alguns testes, a Perforcitrus cedeu um drone para vir fazer testes, a gente fez algumas análises, confiamos que ia funcionar, fizemos a aquisição e hoje a gente está divulgando resultados positivos com a aplicação com o drone. Hoje a gente conta com 38 hectares de tomates, dividido em 2 lavouras. Nosso sistema é o tomate tutorado de consumo in natura, ou tomates de consumo longa vida, que é vendido no mercado. A gente cultiva ele no sistema de irrigação por gotejamento e ele é guiado por pitilhos e ele é conduzido dessa maneira. A nossa expectativa é sempre bater 500 por 1000, seria 500 caixas a cada 1000 pés. A pulverização no tomate é um dos serviços mais pesados e rotineiros. A rotina da lavoura de tomate se baseia praticamente na pulverização. Você não consegue produzir se você não tiver uma pulverização, uma aplicação de defensivos efetiva. A pulverização tradicional de tomate ela é feita manualmente. Um funcionário ele tem que vestir o EPI, ele tem que se adequar, ele pega uma mangueira que sai de uma divisão de produtos, né? E ele precisa andar rua a rua do tomate aplicando manualmente. Isso é um serviço que desgasta, é cansativo, não é uniforme, cada funcionário tem um jeito de andar, um jeito de aplicar. E a gente já faz muitos anos que a gente procura uma solução para mecanizar isso. A solução que a gente encontra no mercado são tratores autopropelido, que é um equipamento grande, delicado, precisa adequar a roça, precisa estruturar a irrigação, precisa estruturar a altura da roça para o trator passar por cima, é um equipamento grande, caro, e a gente vê um pouco de dificuldade, porque o solo nosso tem relevo, o trator não consegue andar de uma maneira uniforme na área, né? E a gente já estava quase partindo para esse lado. O drone ele é automatizado, né? Então, se for para ficar bom, ele vai ter uma eficiência boa na lavoura toda. Se for para ficar ruim, ele vai ficar ruim na lavoura toda. Mas nós descobrindo os parâmetros corretos, a gente tem atingido uma eficiência maior do que a pulverização tradicional. E a gente consegue diminuir mão de obra, a gente consegue mais tempo para a nossa mão de obra trabalhar em outras partes, com isso conduzir a planta de uma maneira mais saudável. Nós conseguimos reduzir um pouco de produtos aplicados, porque a concentração de produto é maior, então a eficiência é maior, então automaticamente eu consigo gastar menos produto. Isso é uma coisa que nós estamos descobrindo ainda, não temos todos os dados para falar o quanto deve economizar, mas a gente chegou numa economia de quase 30% com defensivos. Otimizar o nosso dia a dia no campo com a mão de obra. Nós perdíamos, em média, 7 a 8 horas por semana fazendo aplicação manual. Com o drone eu consigo deixar esse tempo disponível para a nossa equipe e conduzir a planta de uma maneira mais saudável, manter ela com os brotos em dia, com a condução em dia. Então o principal fator foi conseguir liberar mais tempo para os nossos funcionários conseguirem conduzir o tomate. O Perforcitrus veio, mandou um representante, ele ficou 3 dias com a gente aqui fazendo a entrega técnica, tirou todas as dúvidas, colocou o drone para trabalhar, explicou os detalhes. Mas mesmo assim, no dia a dia, surgiam mais dúvidas, né? E o entregador técnico acabou virando quase um amigo nosso. A gente conversa com ele com frequência, a gente expõe as dúvidas, ele responde pra gente. Foi sempre produtivo essa parceria. O fator principal foi otimizar o nosso dia a dia no campo com a mão de obra. Por exemplo, a pulverização tradicional, ela gasta 800 litros de calda por hectare. No drone, a gente trabalha com a planta na fase adulta com 80 litros por hectare. Mas isso é a calda. A quantidade de produtos que vão nessa calda, ela não diminui. Alguns produtos a gente consegue gastar menos da quantidade total. Um exemplo, o produto que eu gastaria 30 litros para aplicar no método tradicional, eu continuo gastando os 30 litros, só que em vez de diluir ele em 800 litros, eu diluo ele em 80 litros. Então a eficiência aumenta muito.
Aumentando a eficiência, eu consigo espaçar as aplicações, eu consigo diminuir a quantidade de produto. O controle de insetos foi maior, o controle de bactéria também tem se mostrado promissor. São épocas do ano diferentes. Nessa época que nós estamos agora em março, chove muito, então a gente briga mais com bactéria, fungos. Então a gente tem que adequar a metodologia de aplicação. Procurar horários que a planta está mais úmida, aplicar geralmente à noite ou de madrugada. A gente também tem um ponto muito positivo que a gente consegue entrar com aplicações a qualquer momento. Deu uma chuva num domingo à tarde, a gente consegue pós-chuva domingo à tarde entrar aplicando. Coisa que manualmente a gente precisaria da equipe, tem horário de trabalho, tem todos os empecilhos. Então a gente consegue aplicar nos horários que tem maior efetividade. A tecnologia é impressionante, é uma revolução na agricultura, com certeza, mas nós ainda vivemos as primeiras gerações de drone, por mais que já seja uma evolução da primeira geração de drone, mas a gente ainda enfrenta vários desafios. A bateria tem uma limitação, a carga tem uma limitação, é um produto novo, a gente ainda não tem todas as informações dele, a gente tem que ir descobrindo o que funciona, o que não funciona. Tem a mão de obra para o piloto, o ajudante, a gente tem que aprender de novo a fazer. A agricultura se aprende tudo todo dia, né? Ninguém sabe tudo. Então, acho que a maior dificuldade é aprender a usar ele da maneira mais viável.